De volta aqui no canal Passinho da Matemática, e nesta videoaula estaremos trabalhando dízima periódica. Então, a representação da dízima periódica. Como nós vamos estar representando a dízima periódica? Nós temos duas formas de representar. Você utiliza a reticência para dizer que esse período vai se repetir infinitamente. Qual é o período aqui? 51. Você vai observar que sempre depois do 1 volta ao 5. Tá bom? Sempre depois do 1, volta o 5. Então, eu tenho aqui um período. Qual é o período? 51. 51, 51 vai estar se repetindo. Quando você vai realizar uma divisão, ou você vai chegar em números decimais com casas finitas, ou você vai encontrar números decimais com casas infinitas. Tá? Que tem essa repetição aqui. Aí essas repetições que nós chamamos de dízima periódica. Então, quando nós encontramos essa repetição, nós paramos em um certo momento e colocamos reticência para dizer que temos infinitas casas, que não vai ter fim. Ou você repete o período, qual é o período? 51, que é 51, 51, que é o número que se repete. Você coloca o período, e coloca um traçozinho aqui, que esse traço significa que esse número estará se repetindo. Olha o outro exemplo aqui, eu tenho aqui eu tenho 12,0, aí depois do 0 vem 1. Então aqui, qual é o período? O período é 1. Então você vai repetir aqui, 12,0. 0 não está se repetindo, por isso o traço não vai ficar sobre o 0, vai ficar sobre o 1. O período da dízima periódica é 1. O próximo, eu tenho 3,14. Aí, após o 14, aí eu começo a repetição, 81, 81, 81. Aí coloquei a reticência porque observei que aqui estou formando uma dízima periódica. Ou você repete apenas o 81, que é o período, lembrando sempre que o 14 não é período, o período é 81, é o número que se repete, colocamos o traço para definir, mostrar que esse 81 vai se repetir infinitamente, tá bom, gente? Então, são essas duas formas de estar representando a dízima periódica. Ou você coloca uma amostra do período, tá bom? Coloca a repetição aqui, coloca a reticência, ou você vai colocar apenas o período que está se repetindo e coloca o traço em cima, que vai identificar que é dízima periódica. Dando continuidade, nós temos duas formas de apresentar as dois tipos de dízima periódica. Vamos pela primeira, que é a dízima periódica simples. O que é uma dízima periódica simples? É quando eu tenho aqui 1 vírgula, e logo após a vírgula, inicia logo o período aqui, o número que está se repetindo, 3, 3, 3, 3. Aí esse 1 que fica antes da vírgula, nós chamamos de parte inteira. 1 é a parte inteira, 3 é o período, o número que vem se repetindo, certo? Então, esse número que se repete chamamos de período. Qual é o período? O período é o número 3. O próximo exemplo aqui, eu tenho aqui 0,7676, reticência, quer dizer que é uma dízima periódica. Aí, a parte inteira é 0, Qual é o período? O período é 76, Esse é o período que se repete, 76, 76, 76, tá bom? Então, antes da vírgula, eu tenho a parte inteira, logo após a vírgula, se já forma a dízima periódica, eu tenho o período, tá bom? No primeiro exemplo, eu tenho o período, que o período é 3, que é o número que se repete. E no segundo, eu tenho que o período é o 76, que é o número que fica se repetindo. Continuando, vamos para a segunda, dízima periódica composta. O que vem ser a dízima periódica composta? Você vai observar, eu tenho a parte inteira, eu tenho a vírgula, após a vírgula eu tenho um número que não é o período, tá bom? Que é esse 5 aqui, que chamamos de parte não periódica, tá? Então, após a vírgula eu vou ter um número, que não faz parte da dízima periódica, é a parte não periódica. Nesta situação aqui é o número 5, Eu vou ter, quem é que vem antes da vírgula? O número 1. Então, o número 1 é a parte inteira. O 5, que vem logo após a vírgula e não está se repetindo. Então, se ele não está se repetindo, ele é a parte não periódica, da dízima periódica composta, tá bom? A parte não periódica. E qual vai ser o período? O período é 8, que é o número que vai se repetir daqui, Aqui só vai repetir 8, 8, 8. Seguindo,
Aqui, ó, antes da vírgula, eu tenho 32. Então, 32 parte inteira. 32 é a nossa parte inteira. Agora eu tenho aqui, ó, que não está se repetindo. Que não está se repetindo, 0, 1. Então, parte não periódica, o número que não se repete após a vírgula. Então, 0, 1. E quem é o período? Quem vai se repetir? Quem está se repetindo é o número 65. Tá certo? Então, essa é a diferença entre uma dízima periódica simples, né? A dízima periódica simples, nós não vamos ter essa parte não periódica, e a dízima periódica composta, nós vamos ter esse número após a vírgula, que é o número que é o número que não participa do período, o número que não se repete. Tá certo? Agora vamos continuar, pessoal. Fração geratriz. Fração geratriz de uma dízima periódica. Pessoal, porque toda dízima periódica, ela se originou de uma fração. Eu tenho uma fração, o numerador e o denominador. Quando eu divido o numerador pelo denominador, eu posso chegar em uma dízima periódica. Então, eu tenho uma fração que originou a dízima periódica. Então, dado uma dízima periódica, a gente pode encontrar qual é a fração que originou essa dízima periódica, que é essa geratriz, que chamamos de fração geratriz. Olha o que foi colocado. Vamos encontrar a fração geratriz da dízima periódica 1,3535. Tá bom? Então, aqui, ó, a parte inteira é 1, o período 35. Certo? Então, eu quero a dízima periódica. Ou eu quero a fração geratriz. Eu tenho a dízima periódica, eu quero a fração geratriz, a fração que originou esta dízima periódica. Então, como eu não sei quem é essa fração geratriz, eu vou chamar essa fração de x. Tá? A fração geratriz é x, então eu tenho x igual, né? X vai ser igual a 1,3535, certo? Aí diz o seguinte, como essa dízima periódica possui dois números no seu período, que é o número 35, vamos multiplicar x por 100. Tá bom? Então, vamos multiplicar toda ela por 100. Vamos entender a situação. Ó, primeira equação que eu encontrei. Eu encontrei aqui, ó, eu estou falando que a fração geratriz é x. Estou chamando a fração geratriz de x. Então, essa fração geratriz que eu dividi, eu encontrei essa dízima periódica aqui, ó, 1,35. Tá bom? 35, 35, 35. Certo? Então, x, que é a fração geratriz, é igual a esta dízima periódica. Eu vou chamar ela de equação 1. Certo? Equação 1. Pessoal, eu tenho aqui dois números que se repetem. Que estão se repetindo aqui, ó, que é o número 35. Então, se eu tivesse apenas um número que se repetisse, eu ia multiplicar esta equação por 10. Tá bom? Quando eu tenho, após a vírgula, apenas um número se repetindo, eu pego a primeira equação e multiplico por 10. Toda ela, tanto o primeiro membro quanto o segundo membro. Como eu tenho aqui dois números, né, que se repetem, que é o 3 e o 5, eu vou multiplicar por 100. E se fosse 3, multiplicaria por 1000. Tá bom? Vai depender da quantidade aqui de algarismos aqui, ó. Eu tenho aqui 3 e o 5, depois 3 e 5, 35, 35, 35. Tá? Então, dois algarismos, né? De 2 em 2. Então, multiplicamos por 10. Ou multiplicamos por 100. Tá? Multiplicando ela por 100, nós vamos fazer o seguinte. Ó, 100 vezes x é igual a 100x. 100 vezes x igual a 100x. 100 vezes essa dízima periódica. Quando eu multiplico um número decimal por 100, né? Eu tenho aqui, ó, dois zeros acompanhando um. O que vai acontecer? Eu só vou deslocar essa vírgula aqui, ó, duas casas. Tá? Ficando assim, ó, 135,35. Tá bom? Continuando, porque uma dízima periódica casa é infinita para cá, infinitas casas. Entenderam, pessoal, o que a gente fez aqui? Ó? Eu tenho aqui, ó, 100 vezes 1,3535. Como que eu vou fazer essa multiplicação? É apenas, você vai pegar essa vírgula e deslocar, apenas isso, ó, deslocar ela duas casas. Eu tenho dois zeros acompanhando o número 1, vou deslocar ela duas casas. Se fosse um zero, deslocaria uma casa. 3 zeros, 3 casas. 2 zeros, eu vou deslocar duas casas, vou andar duas casas para a direita. Então, vai sair daqui, ó,
Aqui eu tenho uma, duas, vai ficar bem aqui, ó, ficando 135,3535. Então eu vou chamar esta equação de equação 2. Tá ok? Feito isso, eu tenho uma equação 1 e uma equação 2. O que a gente vai fazer, tá? Em seguida, você vai subtrair a equação 1 da equação 2, ficando o seguinte, ó, menos, caso a equação 2, menos a equação 1, ó, 100x menos x igual a 1,3535, tá? Aqui eu tenho a equação 1. Passamos a barra e fazemos a subtração. 35 menos 35 é 0, 35 menos 35 é 0, então podemos eliminar essa parte decimal, ficando 5 menos 1, que é igual a 4, ficando 3, e aqui fica 1. A igualdade permanece, eu tenho c menos x. c menos x igual a 99x, certo? 99x. 99x tá, igual a 134. Aí, isso daqui eu formei uma equaçãozinha, né? Bem simples. Quem acompanha o x no primeiro membro, ele passa dividindo quem está no segundo membro. Logo, x vai ser igual a 134 dividido por 99. Então, qual é o valor de x? 134 sobre 99. Então, qual é a fração geratriz? 134 sobre 99, tá bom? Essa fração aqui, ó, essa fração aqui que originou esta dízima periódica. Então, esta fração que é a fração geratriz. Pessoal, seguindo, vamos ver mais uma situação aqui, ó, da fração geratriz de uma dízima periódica composta, tá? Vamos encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica composta. A fração geratriz da dízima, ó, eu tenho aqui, ó, 2, eu tenho o número aqui que não faz parte, né, faz parte do período, ó, parte não periódica, que é o número 13. Aí, a partir daí, começa o período, tá certo? Então, seja x igual a 2,13444, vamos multiplicar por 100, para que após a vírgula fique somente a parte periódica. Tá? O que acontece? Eu tenho 2,13, então esse 2,13 eu vou tirar ele do segundo membro, trazer ele para o primeiro membro, deixar no segundo membro apenas a parte periódica, tá bom? A parte não periódica não vai ficar no segundo membro. E como eu vou me fazer isso, pessoal? Só existe uma solução. Quando eu tenho dois números no segundo membro que não se repete, eu vou multiplicar por 100. Se eu tivesse apenas um número que não estava se repetindo no primeiro membro, multiplicaria por 10. Se fosse 3, multiplicaria por 1000. Tá ok? Então, como eu tenho apenas 2, eu vou multiplicar toda ela, tá bom? Vou multiplicar toda ela por 100, porque eu tenho duas casas não periódicas no segundo membro. Multiplicando, fica assim, ó, 100 vezes x, 100x, e 100 vezes 2,13444. O que vai fazer? Já mostrei no exemplo anterior. Eu tenho dois zeros. Então, a vírgula vai se deslocar duas casas, ficando 213,444. Isso daqui eu vou chamar de equação 1. Tá bom? Equação 1. Eu tenho x, vou repetir aqui, ó, esta equação aqui, o valor de x. Quem é x? É a fração geratriz que eu estou em busca. Essa fração geratriz, na hora que eu dividi ela, foi igual a esta dízima periódica aqui, ó, 4444, tá? Vamos em busca da equação 2. Como que eu vou encontrar a equação 2? Para mim encontrar a equação 2, eu tenho que observar o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, um número, eu tenho aqui dois números, eu tenho aqui três números. A partir do terceiro número que vai começar a se repetir, ó, 4, 4, 4, 4, tá bom? Então, se eu tenho três números para poder começar a repetição, né, periodicamente, então, quando eu tenho três números, eu vou multiplicar por 1000 para me encontrar a equação 2. E se eu tivesse apenas dois números para começar a repetição, multiplicaria por 100, tá bom?
Então, se fosse só 1, ia multiplicar por 10. Como eu tenho 3, ó, o número 1, o número 3 e o número 4. A partir do número 4 ele começa a se repetir, ó. Tá bom? Então a gente multiplica por 1000. Ficando o seguinte, ó, 1000 vezes x, ficando 1000x, e 1000 vezes 2,13444. Ó, quando eu multiplico por 100, desloco 2 casas a vírgula. Quando eu vou multiplicar por 1000, eu vou deslocar 3 casas, ficando o seguinte, ó, 134, tá? Andar para cá, ó, 1, 2, 3, vai ficar bem aqui, ó, vírgula, 4, 4, 4. Vou botar mais um 4 aqui, ó. Sabemos que nós temos infinitos 4 para cá, tá bom? Então isso daqui eu tenho a equação 2. E agora, para me encontrar a dízima ou a fração geratriz, basta você subtrair a equação 1, tá bom? Subtrair a equação 1 da equação 2. Então a equação 1, a equação 2 menos a equação 1. Ó. Aí ficando o seguinte aqui, ó, tá bom? Aí você passa a barra e subtrai, como se fosse uma conta normal. Aí dá para ver aqui, ó, 4 menos 4 dá 0, 4 menos 4 dá 0. Então essa parte aqui, periódica, cancelamos. Ficou o quê? 4 menos 3, 4 menos 3 igual a 1, 3 menos 1 igual a 2. Aqui eu não vou poder subtrair, né, o menos 2, pedimos aqui por 2 aqui, ficando 11. 11 menos 2, 11 menos 2 igual a 9. E aqui o que sobrou foi 1, certo? Continuando, eu tenho 1000 menos 100, 1000 menos 100 igual a 900, tá bom? 1000 menos 100 igual a 900. Logo, quem está acompanhando o x no primeiro membro vai passar dividindo quem está no segundo membro, ficando 1921 dividido por 900. Tá? 1921 dividido por 900. Vamos ver se é possível simplificar. Eu tenho aqui, eu posso dividir aqui por 9, posso dividir por 5, tá? Posso dividir por 9, posso dividir por 5, posso dividir por 3. Tá? Vamos ver aqui se é possível fazer aqui a simplificação. Dá 10, 12, 13. Então não vai ser possível, tá bom? Então a fração geratriz, né, que deu origem à dízima periódica foi 1921 sobre 900, ou a divisão 1921 dividido por 900. Tá bom, gente? Para hoje era isso, né? Este vídeo, esta videoaula trabalhando com dízima periódica, tá? E fração geratriz é um conteúdo que tem um grau de dificuldade um pouco elevado. Você vai precisar repetir, né, várias vezes o vídeo para entender e trabalhar os exercícios do livro didático. Tá bom? Então era isso. Até a nossa próxima videoaula.